Fala galera, tudo bem? Estamos no primeiro episódio aqui do Evolte Rica, esse podcast que foi feito para você que quer empreender antes dos 30 anos. Vamos pegar uma bagagem com a galera que vamos trazer aqui. Eu sou o Vitor, tenho 22 anos, empreendo há 3 anos no mercado de marketing digital, sou gestor de tráfego de 2 empresas grandes e estamos aqui trazendo convidados para você que quer aprender a empreender antes dos 30 anos. Estamos aqui com meu parceiro Lucas Vilarinho, onde ele vai me ajudar aqui a entrevistar as pessoas. Obrigado, Vitor, pela apresentação aí, cara. Acho que o pod vai ter uma pegada muito boa. Eu entendo que a gente vai conseguir extrair muitos produtos daqui. Espero sentar com outros convidados aqui. Quando a gente começou a idealizar a ideia do pod, me chamou muita atenção poder trazer esse conteúdo que vocês vão ver com o decorrer do tempo que não é algo simples de se encontrar hoje. Então a gente tem muito entretenimento, tem muito motivacional, mas eu particularmente, enquanto empresário jovem, não encontrei ainda uma fonte, algum lugar, um podcast onde eu conseguisse me enxergar. E aí quando vocês trouxeram essa ideia, eu fiquei muito agradecido e estou aqui para ajudar mesmo, estou para colaborar. Tenho 27 anos, já tenho aí 6 anos de empresa, uma empresa estabelecida no ramo da tecnologia. Acho que vai ser muito, muito legal aqui estar com vocês. Bom, então vamos dar sequência aqui, né, Vitor? Vamos começar a trazer um pouco dos nossos convidados, um pouco das experiências deles. Nós trouxemos 2 caras aqui que... Um desses caras particularmente, eu tenho o prazer de chamar de irmão, assim, irmão de sangue. Um outro irmão também que eu tenho ganhado aí com o longo do prazo, mas são caras que têm se mostrado enquanto profissionais, têm se mostrado enquanto empresários, né? A gente dá muita risada junto dessas trajetórias, dessas histórias que aconteceram aí no meio do caminho. E a ideia é a gente ouvir um pouco dessas histórias aqui hoje. São caras jovens, né? A gente percebe que a gente vai ter um pouco de tudo aqui, né? A gente tem gente que nunca trabalhou, a gente vai ter gente que já trabalhou no CLT e converteu, a gente vai ter gente que largou tudo. E ter vocês aqui hoje como convidados é muito interessante. Nós estamos aqui com Pedro Vitor, hoje investidor do mercado financeiro, Elias Vilarinho também, meu irmão pessoal. Meu irmão pessoal é quase... meu irmão de sangue, vamos botar assim. Também investidor do ramo, eles têm uma empresa e eu queria trazer um pouco dessa vivência de vocês pro pod no primeiro episódio, já pra gente quebrar toda essa formalidade, esse negócio de como tem que ser. Eu já quero ir logo pro que interessa, saber como é que funciona para vocês, como é que foi essa entrada no mercado de investimento, como é que foi essa decisão de virar empresário, porque eu particularmente falo, é uma decisão que eu não sei se eu tomaria 2 vezes. Então eu queria dar a oportunidade, vou dar a oportunidade primeiro para Elias poder se apresentar, falar um pouquinho, Elias, do que você já viveu aí, de como é que você está se sentindo nessa trajetória. Fala galera, é um prazer estar aqui nesse podcast hoje. Muito obrigado, Vitor, muito obrigado, Lucas, pelo convite. E o mundo do empresariado é complicado, mas é prazeroso. Eu sou Elias, tenho 24 anos, sou sócio fundador da Evolte Investimentos. E, cara, quando eu tinha 17 para 18 anos por aí, eu comecei no mundo dos estágios ali, comecei a namorar, né? Precisava de um dinheirinho. O cara precisa de dinheiro, dá logo um jeito de... Precisava de um dinheiro para poder. E fui para um estágio numa clínica aqui em Brasília. E aí, depois dessa clínica, me chamaram para ser CLT lá e eu ainda meti uma história de que não, eu tenho um concurso para fazer e daqui a 30 dias eu volto. Esperando que os caras não me chamassem. A velha corrida dos ratos. Exato. Começando. E aí, desde esse início eu já não queria CLT. Desde quando eu falei, não, tem um concurso para fazer, eu não queria CLT, eu não tinha um concurso, eu só não aguentava mais estar lá naquele CLT. E mesmo assim, se passado 30 dias, o dinheiro acabou. E aí eu falei, acho que eu vou precisar de um CLT. Durinho, pai, durinho. E aí decidi, falei, não, vou pro CLT. Só que quando eu entrei no CLT, eu ouvi uma frase do dono que me impactou. Que ele falou assim, ele me promoveu a coordenador, era um funcionário recepcionista como os outros que tinha, e eu fui promovido a coordenador em 28 dias. Eu passei 28 dias como recepcionista e fui promovido a coordenador de setor para coordenar as pessoas que trabalhavam comigo. Uma clínica grande, né? Uma clínica grande.
E aí, quando ele me promoveu a coordenador, ele falou assim, já treina o próximo porque o Elias não vai ficar muito tempo. Ou seja, ele já via o perfil. Ele já via o perfil. Ele sabia que eu era indignado em... Vamos botar assim, enriquecer ele. Uhum. Eu falava assim, cara, não é possível, sou eu que faço isso. Sou eu que trabalho pra poder deixar ele rico, sacou? E aí eu vi os resultados que eu mesmo trazia com isso. E eu falava, cara, eu preciso de mais. Então eu ia atrás de mais, de buscar mais. E muitas das vezes na vida do CLT a gente acha que tem aquela falsa segurança de mês que vem vai cair. Uhum. Cara, não caía. Caía, mas não caía o suficiente. Caiu certinho. Não caiu o suficiente. E aí eu comecei a ver que, cara, eu tô correndo risco aqui, tô perdendo tempo aqui, e por que não ir atrás de algo que realmente eu corro o risco de cair aquela 911 que a gente conversa todo dia. Então eu comecei a ir atrás do que eu queria. É uma corrida muito difícil, é uma corrida muito árdua. Ainda mais por ser jovem, ter 24 anos. E tem vários outros empecilhos que vêm por aí que a gente vai conversar no meio do caminho. Mas é muito prazeroso. É muito prazeroso. É o que a gente estava conversando antes, né? O processo. A gente tem que viver o processo. E aí esse processo gera histórias para poder incentivar outras pessoas a entrar nessa mesma área. Porque eu tenho certeza que muita gente que vai assistir, ela tem muita vontade. Eu tenho um plano muito top de... Eu vou criar um podcast. Legal. Legal ver essa história que muita gente vai se identificar, né? Quem aqui nunca trabalhou com CLT? Eu particularmente já trabalhei também em alguns... Já trabalhei de garçom, já trabalhei em algum lugar assim pra pegar um trocadinho. É normal isso no começo, pra você pegar uma base ali, um dinheiro pra investir. Eu diria que até é necessário, né? Necessário. Ajuda a gente. É necessário você viver esse lado da moeda pra acontecer do outro lado da moeda, você entender também de onde veio isso tudo for. E estamos aqui com outra pessoa que também é sócio do Elias. Ele é sócio e também fundador da Evolt Investimento. Saiu de casa aos 18 anos, começando a operar opções binárias. Ficou milionário e hoje opera B3. Já foi. Ele vai contar a historinha dele aqui agora também, passar a palavra para ele aqui. Pedro Vitor, muito obrigado por estar aqui, Pedro Vitor. Fala aí, pessoal, muito bom estar aqui. Agradecer ao Lucas e o Vitor aí pelo convite. Contar um pouco da minha história aí com vocês, igual o Vitor falou aí. Eu tenho um tempo já de mercado, tenho 6 anos. Então passei por opções binárias, Forex e B3. A carenagem diz que tu tem um pouco mais, pai. Um pouquinho só. Hoje eu tenho 23 anos, não parece, mas eu tenho. A maresia pegou. A maresia pegou muito. Eu na estrada de terra. E aí já tem um tempo, vivi algumas coisas, realmente saí de casa com 18 anos, né? Tava no terceiro ano do ensino médio. E aí, assim, minha vida foi muito cedo, as coisas chegaram pra mim, né? Eu chegava no colégio cedo, igual o Elias, lembro que o Elias fazia estágio. E eu cheguei com iPhone no colégio e ninguém entendia nada, ninguém trabalhava. Era eu, o Elias e mais um só que trabalhava. Então, pra mim era tudo muito novo. E assim, a gente foi destinado a um colégio onde era pra você fazer concurso. A gente estudava pra concurso. Eu falei, cara, não quero. Meu pai é servidor público. Qual colégio você estava? Colégio Militar de Brasília. Ah, sim. Então eu estudava pra concurso. E assim, eu olhei e falei, pai, não é isso que eu quero. E assim, meu pai é servidor público, ele ficou maluco comigo. Mas eu falei, cara, tem alguma coisa que... Mas só que eu não tinha uma referência de algum empreendedor, algum empresário da minha família. Entendeu? E aí tinha uma frase que meu pai falava e que me indignava, ninguém fica rico. Eu falei, cara, mas ninguém fica rico? Mas por que aquele cara tem uma Porsche, tem uma Ferrari? Mas como é que ele ficou rico? Sabe? E aí eu, depois de mais velho, eu consegui entender a frase dele. Porque ele achava, não, ficou rico porque é herdeiro. Aí se é herdeiro você vai quebrar, porque você não sabe como construir uma riqueza, sabe? Só que eu falei assim, exatamente, ninguém vai me deixar rico. Vocês não vão me deixar rico. Eu quero construir a minha riqueza, sabe? É legal falar disso, que quando as pessoas estão começando, isso também eu ouvi muito. As pessoas falam, é muito difícil e tal. Você vê ali o cara andando de Porsche, mas não é bem assim, vai ter que lutar muito. O empreendedor ele não tem segurança, não tem altos e baixos. Mas você para ver, analisar, até o servidor público mesmo não tem segurança. E aí é aquela história do passarinho, né? O passarinho tá na gaiola, o gato come. Exatamente. Mas ele também não voa. Porque o passarinho que tá fora da gaiola, ele voa, mas ele tem o risco do gato comer. Sim. Então, esse mundo que a gente tá em Brasília, né? Esse mundo do servidorismo, do concurso público, ele é muito atrelado à segurança de vida. Mas é lúdico, né? A vida não é segurança. Mas pode continuar. E aí, antes dos meus 18, eu tinha trabalhado de freelancer ali, ficava de barman num clube onde meu pai trabalhava lá e tudo mais. Então, ganhava meu dinheiro e tava tudo em paz. E aí, aos 18 anos, um amigo próximo meu da época me mostrou o mercado financeiro.
E ele falou assim, vamos, e eu tô vendo ele ganhando dinheiro, eu fui atrás também. E aí, assim, meu terceiro ano, eu chegava no colégio de BMW, meus amigos não entendiam, o professor não entendia. Todo mundo falou, mano, o que esse moleque... Ah, sabe como é que é? E eu não falava, mano, o que esse moleque tá arrumando? As meninas não queriam que ele nem passasse mais de série, não. E aí era engraçado que no intervalo de uma aula pra outra, às vezes tinha 5 minutos, eu sentava no corredor assim, ficava o pessoal em volta, eu mexia no mercado, fazia tipo R$500, R$1.000. Eu digo, mano, o que você tá fazendo no colégio ainda, sabe? Mas eu falei, pô, eu precisava terminar meu ensino médio, né? Então eu terminei, quando eu terminei eu já saí de casa direto. E aí assim, eu fui vivendo experiências, entendeu? Então fui aprendendo a fazer network, fui aprendendo a conviver com pessoas, era muito novo, tinha só 18 anos. Entendeu? Então assim, pra mim aquilo dele foi muito importante, porque como eu falei, não tinha nenhuma referência de empreendedor na minha família. Então assim, hoje meus tios param e olham e tipo, falam, não, o Pedro é investidor, o Pedro é trader, sabe? Eu falei, caraca, é legal ver as pessoas da minha família enchendo a boca pra falar do meu trabalho, entendeu? E aí eu contei pro meu tio, falei, meu tio chegou em Brasília, eu falei, pô tio, eu vou lá no podcast, ele, pô, me fala onde é, eu quero ver. Eu falei, não tio, depois eu te passo o link pra você assistir e tudo mais. Porque assim, meus pais escutam 6 anos eu falando que sou trader, então meus pais talvez é batido, mas minha família não é. Então meu tio quer saber o porquê as pessoas têm interesse, sabe? Eu acho isso muito legal. Isso é uma coisa que me chama a atenção, eu queria ouvir um pouquinho da opinião de vocês também. A gente tem quase que 2 realidades, né? Uma realidade onde eu tô no colégio e daqui a pouco eu sou milionário, chego de BM. Eu, quando meu pai me levava no colégio, eu já sentia... Hoje eu não vim de ônibus, pai. Tava suficiente. Quem dirá chegar de BM. E uma outra realidade que foi um pouco do que o Elias apresentou aqui pra gente, que é a realidade de um cara que chega numa empresa de alguém que não era ele. E esse cara consegue notar na largada, assim, cara, esse cara é diferenciado. Mas, mesmo assim, a gente não pode esquecer que esse cara diferenciado estava assinando a carteira. Então, assim, ele estava literalmente se dando a essa corrida dos ratos, né? Não vejo outra palavra para dizer. E aí eu queria ver com vocês um tema que o Pedro tocou ali que me chama muita atenção. Como que é essa aceitação da família quando vocês tomam uma decisão, ou seja, de trabalhar no CLT, ou de desistir do CLT, ou de... Não existe gente rica e aí daqui a pouco você aparece milionário. Como que foi essa interação familiar para vocês, dificuldades que vocês passaram? Fala um pouquinho pra gente. Cara, a aceitação da família. Na área que a gente trabalha é muito complicado porque é uma área nova. As pessoas não levam isso ainda como uma profissão que fala assim, cara, os caras são profissionais disso. Porque é tudo muito novo, né? Teve o boom de mercado financeiro, as pessoas confundem mercado financeiro com aposta esportiva, com tigrinho. Elas vão confundindo isso. E hoje o nosso papel é desconstruir muita coisa. Então, a aceitação da família já foi muito difícil desde o início. Porque ninguém acredita. Ninguém acredita. É complicado porque as pessoas só começam a acreditar depois que elas começam a ver resultados. Mas isso é normal na vida. Na vida de qualquer um isso vai acontecer. Você precisa mostrar resultado para você poder ter autoridade. A síndrome da família de Noé. Tipo, eu só vou acreditar que vai chover quando depois chover. Assim. Exatamente. Mas eu lembro que devia ser mais ou menos 2020. Eu estudando pra caramba mercado financeiro, querendo aquilo, falando, cara, eu quero viver disso. E já comecei a ser intencional no CLT onde eu tava. Falei assim, cara, eu vou trabalhar de uma forma que eu vou chegar num nível, que nesse nível que eu vou estar lá dentro, eu vou ter a condição de impor algumas coisas para poder ter tempo de trabalhar com o mercado financeiro. Uau. E isso é complicado pra caramba, porque eu era coordenador de setor, eu coordenei mais de 50 pessoas. Eu coordenei mais ou menos uns 28 adolescentes. Aos 20... Isso eu tinha 19. 19 anos de idade. Isso eu tinha 19. Eu lembro de uma cena que aconteceu lá que foi muito engraçado. Tinha uma mulher de 45 anos que estava na clínica há 12 anos esperando essa vaga. Eu fui contratado 28 dias depois, fui levantado a vaga que ela queria. Ela me odiava. Nossa. Ela deve estar feliz até hoje. Né? Ela me odiava. Ela me odiava. Certeza. Eu sou Mas era difícil a aceitação da família porque eles viam o meu progresso dentro do CLT. Então eles falavam, cara, você tá lá, você tá crescendo lá, você já tem autoridade lá, pra que você quer sair de lá? Só que a mente é diferente. Eu vou contar uma história aqui, aí eu falava desde o início, né? Elias é meu irmão. Então, por vezes eu era essa família. Só que com outro viés, porque eu já sou empresário, então já tenho empresa aí. Quando ele estava iniciando, eu já estava há alguns anos
enquanto empresário, e é bem chocante, porque por vezes minha mãe me ligava. Minha mãe me ligava e falava: meu filho, conversa com seu irmão, porque ele tá com essa ideia aí de jogo de investimento, falando que toda semana ele vai ficar rico, e ele não quer fazer faculdade, e aí ele não sabe, quer largar o emprego, e aí ele vai largar o emprego, vai fazer o quê? Não aceito isso. E aí aquele pensamento bem cartesiano, de pai e mãe, né? E, tipo, eu te dei um estudo, então você tem que sair do colégio primário e ir pro ensino médio, do ensino médio você tem que ir pra faculdade, aí você pode trabalhar em qualquer coisa que tá resolvido, né? E eu falava muito pra minha mãe, nem sei se a gente já chegou a conversar com isso, eu falava: mãe, eu acho que ele tá certo, assim. Ela vai ver isso aqui depois e vai confirmar. Eu falava muitas vezes: calma, dá tempo pro cara, assim. Até porque eu fiz uma pergunta pra vocês de algo que eu também passei. Então a gente tá falando de todo mundo aqui, assim, jovens empreendedores e que passam. Essa é uma dificuldade, que era algo que eu queria trazer aqui pra gente, porque eu sabia que era uma dificuldade. E comigo não foi diferente. Eu lembro quando eu cheguei com a notícia de que eu ia largar 2 empregos, sendo que um desses minha mãe tinha conseguido pra mim. Eu falei: então, vou largar os 2 pra ir pra um, pra ganhar 1/3 do que eu tô ganhando nos 2. Foi, tipo assim, aberração, você tá ficando maluco, que negócio de virar sócio de empresa, que você tá ficando doido. Isso aí é carochinha, não faz isso. E aí a gente vai tendo calma ali. Acho que uma coisa que me ajudou muito foi ter buscado aí a Deus, ter entendido o que Deus queria pra mim. E também saber que era só medo, assim, das pessoas. Era algo novo, que é algo que a gente enfrenta. E aí vai um pouco de frente daquilo que o Pedro estava falando aqui pra gente, assim. Quem já entendeu fica ali batido, mas os parentes novos ficam: cara, como que é? O que você está fazendo? Como que é lá? E aí até que eu ouvi, Pedro, um pouco de como é que é pra tua família também, assim. Elias contou um pouco da dele, eu queria ouvir como é que foi essa aceitação. Você tem uma história que é divertida, né? Que você passa por um momento de crise, envolve a sua família, como que foi? Então, cara, como chegou tudo muito novo e minha família são servidor público, meu pai, pelo menos os irmãos dele são tudo servidor público, pra mim foi um pouco difícil, porque minha mãe já percebia que eu ia sair de casa, porque eu já tava meio fora. Ela falou assim: deixa ele ir. Então ali foi muito importante pra mim, que eu precisei me desenvolver como pessoa, como empresário. Então eu vi muita coisa, convivi com muita gente. E aí quando eu falei assim: cara, precisei tomar na cabeça ali, aprender com muita coisa. E aí quando as coisas não foi dando certo pra mim, meu pai: cara, faz faculdade, concurso, ainda dá tempo, você ainda tem idade. Eu saí de casa com 18, com 20 eu já tinha... Falei: mano, caraca, é muito difícil, é muito diferente do que eu pensava. Entendeu? E é aquela coisa que a gente conversa, não tem o manual do empresário. Fala assim: é só seguir isso aqui, não tem manual do empresário. Entendeu? Então assim, meu pai sentou, falou comigo um monte de coisa. Eu tive que sentar e recalcular a rota. Entendeu? Eu falei: cara, o que eu vou fazer? Foi até onde o Elias apareceu e falou assim: mano, eu sei que você é bom no que você faz, vamos continuar estudando, não desanima. Tá bom, eu fui estudando, até que o Elias me fez o convite, falou: mano, vamos ser sócio, vamos abrir empresa. Eu falei: beleza, e a gente foi construir do nosso jeito ali. Eu falei: Elias, eu tenho experiência nisso aqui, já aprendi com isso aqui, então vamos por esse lado. Ele falou: não, beleza. E assim a gente vai. Então, para meus pais verem, quando eu falei assim: vou abrir uma empresa, eles falaram assim: de novo? Tem certeza? Falei: tem, cara. Já vi essa história antes. Eu falei assim: não, tem, eu aprendi antes, eu vou abrir, agora vai dar certo, porque antes não era no meu nome, eu não era sócio da empresa, entendeu? Eu era mais um colaborador. E aí dessa vez eu falei: não, pai, eu vou ser dono, vou ser sócio, já vi que deu errado lá, eu vou consertar agora. Então, meus pais ficaram com muito medo. Então, assim, vocês têm irmãos. Eu sou filho único. Então, assim, Pedro o tempo todo era só pressão. A galinha dos ovos de ouro, tá bom? Exatamente. Aí eu tinha que parar, olhar pra um lado e falar: mano, é um lado que eu acredito no meu trabalho, acredito no sócio. Eu falei assim: tem muita chance de dar certo, porque ele acredita no meu potencial, eu acredito nele, eu sei que a gente tem como dar certo. Do outro lado é tipo, palavra de mãe e pai pesa. E aí você fala assim: mano, o que eu vou fazer agora? Entendeu? Mas, assim, é o que a gente fala, assim, Deus me deu muito direcionamento nas atitudes que eu tomei, entendeu? Eu venho aprendendo cada dia mais. Então, teve muita pressão no início, mas assim, meus pais já estavam, acho que mais... Já tinha tomado um baque, então assim, ele já aprendeu com os erros dele, acho que agora vai dar certo, entendeu? Então, quando a gente foi começar a abrir o escritório e tudo mais, eles foram acompanhando, sempre com o pé atrás, mas assim, conseguiram acreditar em mim, porque viram que eu já vi que deu errado e acreditaram que eu ia fazer o certo, entendeu? Então, eu tive uma pressão, mas
Legal. É interessante falar isso. Vou até defender aqui um pouco os pais. Eles vão ver isso aqui. Nessa hora. Somos todos Vitinho. Meu pai vai assistir isso aqui, eu tenho que dar uma defesa. O cara ainda tá morando com o pai. Mas eu também quero falar pra esse público e também quero falar pra você que esse podcast é destinado, né, para as pessoas que às vezes ainda não saíram da casa dos pais ou tem os pais muito presentes, mesmo que tenham saído, e os pais têm mais experiência de vida e quer dar pra gente. Quando o pai fala isso, também na minha casa também não foi diferente dos meninos. Quando o pai fala isso, pô, o concurso público eu acho que é melhor pra você, porque ele não quer, voltando pra história do passarinho e do gato, ele não quer que o mundo lá fora venha e te pegue, entendeu? Ele quer a segurança do filho dele, que o filho dele seja aquela pessoa que vai sempre ter não vai precisar da ajuda de ninguém, não vai precisar passar necessidade. Então o pai, ele tem isso por instinto. A mãe, ela prefere dar a vida dela do que da própria vida, né? Uhum. A gente estava comentando ontem numa passagem bíblica até à noite, nós 4 reunidos, de que Isaac, filho de Abraão, filho do sorriso, né? Sorriso. Foi lá e Jesus falou assim, entrega seu filho. Então, Isaac foi uma das maiores provas do amor da vida, né? Que a gente conhece, que é Deus dando o seu único filho, que é Jesus. É isso. Então, quando você for sair de casa, você fala assim, meu pai é muito... Chucro. Meu pai é muito desatualizado. Ele não sabe o que eu tá fazendo, mas às vezes escuta o seu pai, cara. Às vezes você fala assim, não, eu vou continuar isso aqui, mas ouve seu pai, mesmo você não tem outra opinião, ouve seu pai, ele tem mais experiência de vida, ouve seu pai, sua mãe, as pessoas mais velhas. Mas ouve aquelas pessoas também que já estão no lugar onde você quer chegar, entendeu? Então eu achei isso muito interessante. A maturidade, né, mano, e a idade, tipo, me fizeram aceitar o que eles falavam. E com 18 anos eu falei, eles não acreditam em mim, só que é o mínimo pra mim, mas hoje eu paro e falo, pô, velho, tudo que meus pais falaram, toma cuidado lá atrás, deu certo. E aí eu falei, não, vou tomar um pouco de cuidado do que eles falaram, e hoje eu sou muito agradecido pelo que eles falaram, entendeu? É interessante falar isso, e agora já partindo para outro assunto, eu queria saber como que vocês descobriram o mercado financeiro, através de outra pessoa, de qual grupo você fazia parte, que você começou a saber que existia um mundo ali de bolsa de valores, porque eu mesmo, sendo sincero, eu ouvia falar e achava que era umas coisas... Tigrinho. Não, eu nem tinha tigrinho, eu era do colégio, eu achava que era coisa daqueles filmes, sabe? De compração, do cara que passava no jornal. Tipo, alguém fala pra ele que é isso? Passava no jornal, ele falando, que não sei o quê. E Bovespa sobe. Isso, eu falava, o que tem isso aí? O que isso influencia em mim? Então eu queria saber de vocês como que você, Elias, como que você, Pedro, conheceu esse mundo, soube através de quem, e como que você começou a falar assim, eu vou ter futuro nisso, como você teve essa visão de mercado financeiro. Antes deles responderem, eu vou dizer que esse moleque chegava lá em casa falando essas coisas, eu falava, velho, a única coisa que eu conheço que é mais similar a isso é drogas. Se ele estiver mexendo com drogas, ele vai render no mesmo tanto, assim. Fora isso, eu não sei não. Mas brincadeira à parte... Cara, é muito louco pensar nisso, porque... Inclusive, quem puxou o carro todo foi o Pedro. Eu vi através do Pedro o mercado financeiro, a gente estudava junto, né, no colégio militar. E aí eu vi através dele o mercado financeiro e falei, cara, isso aí é legal, hein? E como todo jovem de 3º ano que não sabe o que fazer, que não sabe pra onde vai, que faculdade... Tá querendo namorar. É isso. Tá querendo dinheirinho. Então eu falei, cara, eu vou estudar isso. Vou ver como é que é isso. E aí eu comecei no mercado de opções binárias. Hoje eu não atuo mais nesse mercado, já atuo em outros. Só que eu dou graças a Deus por ter começado nesse mercado. Eu conheci o mercado financeiro através do Pedro. Eu não sabia que era mercado financeiro também, e eu só ouvi o William Bonner falando lá. Boa noite. Hoje a Ibovespa sobe 1%. Eu falo, e possivelmente conheceu o mercado financeiro porque ele falou, cara, como é que esse neguinho tá chegando de BMW aqui? E aí eu ficava, cara, pelo amor de Deus, eu tenho que aprender isso pra poder mudar a trajetória da minha família daqui pra frente. Porque eu tinha o pensamento de... Meu pai já disse isso umas vezes pra mim, de... o mínimo que vocês podem chegar é até onde eu fui. E eu falava, cara, se eu tenho que ultrapassar meu pai, eu tenho que fazer coisas que meu pai não fez. Se eu fizer tudo que ele fez, eu vou chegar aonde ele chegou. Então, eu tinha que fazer coisas que ele não fez pra poder chegar mais longe do que ele chegou. E essas coisas, quanto mais coisas você faz, mais risco você corre, né? E aí, o mercado financeiro, cara, é algo que pode mudar vidas. É algo que realmente pode mudar vidas, mas você tem que estudar.
Legal. Você tem que estudar. Interessante falar isso. Então você começou a ver ali, entender mais sobre mercado financeiro, que na época nem era mercado financeiro, né? Que a gente vai discutir mais pra frente, que é opções binárias, através do Pedro. Vocês estavam juntos ali no colégio. E agora eu quero saber do Pedro. Se a sua fonte foi o Pedro, não. Cara, quando eu tava acho que foi no segundo ano ali, tinha um amigo meu na época que tava no terceiro. E aí ele começou a mexer com o mercado e assim, olhar e falar, mano, você é maluco. Chegou também Tava de no terceiro BMW. ano. Então, ele tinha uma BMW fortíssima. Era isso. Então Aqui- a BMW é o caminho. Vou pra onde? A que eu andava era mais antiga já, mas a dele era, tipo, pô, novinha, mano. E eu falei, pô, legal. E aí ele teve a paciência de me ensinar, era um amigo meu de infância. E aí ele foi me ensinando, então foi tudo através dele. Então quando eu comentei aqui que eu sentava na mesa do colégio de intervalo e ficava mexendo, o Elias era um que ficava do meu lado e, tipo, olhando. Só que foi, mano, nem sei se o pessoal vai ter interesse nisso. Só que é o seguinte, na época que eu queria ter um iPhone, mano, tinha 18 anos, a maioria tinha iPhone. Eu falei, mano, por que eu não tenho um iPhone? Sacou? Só que esse meu pai me fazia valorizar as coisas. Então, quando eu trabalhava de barman e eu comprava meu tênis, que eu sempre gostava de tênis, ele falou assim, valoriza. Você comprou, você trabalhou e comprou. Então, eu comecei a valorizar. Então, quando eu cheguei em casa, eu lembro, até hoje eu tenho uma foto, com 5 mil reais em nota de 50 e um iPhone novinho, zerado na caixa, e meu pai ficou... Ensinado, gente. Dinheiro em espécie no elástico é dinheiro de droga. Cara, meu pai... Que isso? Nota de 50? Que boca é essa? E aí, assim, meu pai chegou e falou assim, senta aí. Eu falei, oi, pai. Falei, cara, de onde é que você tirou isso? Não sei o que. Eu falei, pô, você falou pro valorizou, então correr atrás. Né? E aí sentei, mostrei pra ele. Então, assim, na época ele olhou pra minha cara e falou assim, mas tá ficando maluco. Falei, isso aí tem alguma coisa errada. Porque, assim, você para e pensa, opções binárias, vamos se dizer assim, é muito dinheiro fácil. Não, eu apostava 500 reais ali e ia pôr tudo. Então, assim, eu não tinha medo de perder o dinheiro. Então, eu dava, mano, as caras, falei, vambora. E o dinheiro vinha e fazia muita grana. Entendeu? Então, até o dia que eu lembro que eu comprei um celular pro meu pai e pra minha mãe, era tipo, celular novinho, mano, da Samsung. E aí, pô, eles viram aí e falaram, não, realmente, ele tá de boa, entendeu? Então eu chegava em casa de BMW, sempre tive uma boa relação com meus pais, entendeu? Não é porque eu ganhei dinheiro que eu ia largar meus pais pra lá, negativo. Sempre me apoiaram, tinha medo, sempre me orientaram, mas sempre me apoiavam. Então até hoje é assim. Então o mercado financeiro veio através de outra pessoa, onde eu pude conquistar as coisas. E aí, onde o Lucas falou sobre como é que foi minha família, é exatamente quando eu fui ganhando, conquistando as coisas, mostrava saque, o dinheiro caiu na minha conta, que era meu nome, CPF, tudo bonitinho. E aí eu comecei a comprar minhas coisas, eu dei celular pra eles, eu paguei alguma coisa. Eu falei, não, vamos almoçar, eu pago em algum lugar diferente. Aí eles falaram, as coisas estão andando, entendeu? Então foi assim que eu convenci minha família, e aí foi quando o mercado financeiro apareceu na minha vida e da minha família, assim que começou a E o aparecer. que eu acho mais doido disso é, ainda mais pra galera que tá assistindo, essa galera que tá pensando em entrar nesse mundo, sejam interessantes. Eu só sentei do lado do Pedro, a gente já sentava na mesma roda, mas eu te garanto, eu posso te afirmar isso. O Pedro não era a pessoa mais interessante da roda. Só que em algum momento, com algum conteúdo que ele trouxe, ele passou a ser o mais interessante da roda. E aí todo mundo voltou a atenção pro Pedro Vitor. Cara, o que esse neguinho tá fazendo nesse celular aí, velho? Como ele tá comprando salgado pelos... Não é possível, velho. E aí tu começa a falar, cara, esse cara é interessante. Então, automaticamente se conecte com pessoas interessantes e também seja interessante, né? Se você não for interessante, ninguém vai querer estar perto de você. Você falou uma coisa que é basicamente que resume esse bloco, né? Que a gente tá falando um pouco de como que entrou, o que eu precisei para entrar, as pessoas que eu conheci, que a gente vai trabalhar um pouco da ideia de network, né? E aí, a gente resume basicamente dizendo que nessa jornada de empreendedorismo, cada desafio é uma oportunidade e cada conselho é um passo mais próximo do nosso sucesso. Sim. Então, se eu tenho novos desafios, eu tenho novas oportunidades, e se eu escuto conselhos de alguém que é interessante, de pai, mãe, isso é um passo mais próximo do nosso sucesso, né? Sim. Então a gente fecha esse bloco com isso, achei muito legal essa entrada de vocês, e aí eu queria puxar aí um outro bloco onde a gente vai falar um pouco de dicas que vocês dariam para empreender. Desafios mesmo, o que vocês recomendariam para quem vai nos escutar, nos assistir, para onde, se vocês tivessem que começar agora, saiu da porta aqui, se saíram um mero jovem comum da sociedade brasileira, quebrado, durinho. O que vocês diriam, assim, de imediato, obviamente, considerando a experiência que vocês já viveram?
Cara, a primeira recomendação, assim, se você for ouvir recomendação de outras pessoas, elas sempre vão falar a mesma coisa, mas eu aprendi com essas informações. Eu falei, cara, se todo mundo fala que tem que fazer isso, por que eu não vou fazer isso? Invista em conhecimento. Primeira coisa que você vai fazer, cara, eu tava assistindo um episódio de um podcast que eu gosto muito de assistir, e os caras estavam falando, você não tem experiência nenhuma, entra 10 mil reais na sua mão, você decide abrir um empreendimento, você decide abrir uma banquinha de vender bala. Cara, você sabe vender bala? Se você não souber vender bala, você não vai vender bala, você vai quebrar os seus 10 mil reais. Então, antes de você abrir qualquer tipo de coisa, antes de você ir para qualquer tipo de negócio, invista em você, invista o conhecimento. Porque em qualquer lugar que você sentar, pô, eu vou fazer um curso de vendas. Em qualquer lugar que tu sentar, tu vai vender. Estude. Em qualquer lugar que tu sentar, tu vai vender. Então, tu vai saber vender bala pro cara que é bilionário, como pro cara que só tem 10 centavos no bolso. Tu vai falar pra ele, cara, essa bala aqui vai adoçar tua vida e teu dia vai melhorar. E o cara só vai ter 10 centavos, vai gastar 5 na tua bala. 5 não, né? Que hoje em dia uma bala... Já foi o tempo que a bala custou 5 centavos. Né? Mas o cara vai, ainda assim, vai ter o prazer de gastar. Por quê? Porque você tá vendendo bem. Você tá vendendo bem. Eu acredito que recomendaria para as pessoas invista em você. Invista em você, cara. É muito interessante você falar isso, porque parte da minha ascensão, e eu nem tô tão acendido assim, né? Mas parte da minha ascensão, assim, eu diria que 1 a 2 anos, e isso não é nada, assim, a gente tá falando só de uma parte, tá? Eu ainda tô em progresso. Foi de extrema dificuldade, porque era uma bagagem de conhecimento que estava sendo me passada, que eu estava absorvendo, que eu estava tendo que ir atrás, muito grande. Assim, era 24 horas, 24/7. Assim, não tinha hora no meu dia que eu não estava vivendo absorção de conhecimento. E, naturalmente, isso nos dá a bagagem para poder caminhar um pouco mais. Ele falou de venda. Eu já ouvi em algum lugar, certamente algum escritor, alguém já disse isso, que 100% do nosso dia nós estamos comprando ou vendendo. Com certeza. Então, ou eu estou comprando ideia de alguém, ou eu estou vendendo a minha ideia para alguém, ou eu estou querendo convencer alguém, ou eu estou sendo convencido de algo. Isso é a vida, né? Sim. A gente tem... E aí já deixo de recomendação aí para nossa audiência. O Lobo de Wall Street é um filme que ele vai tratar exatamente dessa capacidade de venda aí. E aí tem uma hora no filme que ele vai falar, olha, eu quero que vocês peguem todas as suas frustrações, e que você pegue o problema que você tá com a sua namorada, eu quero que você pegue o telefone e ligue. Se você tem problema financeiro, eu quero que você pegue o telefone e ligue. Se você não tem o carro que você gosta, eu quero que você pegue o telefone e ligue. E aí ele termina a frase dizendo o seguinte: porque eu quero que vocês resolvam todas essas frustrações de vocês ficando ricos. E aí ele tá falando pro pessoal ligar para vender, porque aquilo vai gerar uma mudança na vida da pessoa. E aí é isso. Então você absorve conhecimento, depois desse conhecimento você acaba trazendo aí riquezas não só financeira, né? Sim, você sim. acaba sendo uma pessoa mais interessante e aí mantém-se o organismo. Você vai ser interessante, outras pessoas se aproximam, você tem novos acessos, você tem acesso a novas pessoas. Então isso tudo é muito interessante. E é interessante ver isso, que hoje em dia ficou mais fácil, mas ficou mais concorrido. Hoje em dia, eu acho que você que é mais velho, Lucas, pode até falar, eu nunca vi em outra era, assim, estudando, lendo alguns livros, onde tem mais jovens milionários. Eu já vi até uma pesquisa disso. Verdade. Porque hoje em dia o cara tem acesso a um tablet, acesso a uma internet, e ele começa a estudar, sei lá, marketing, tráfego, estudar bolsa de valores, e ele começa a se profissionalizar naquilo ali, e ele consegue virar a chave, ele consegue às vezes ficar mais rico que o pai dele. E às vezes acontece o que aconteceu com o Pedro, ele chega com dinheiro em casa, chega com um celular novo, o pai dele fala, caraca, da onde que esse negócio tá trazendo isso? E começa a vir aquela toda preocupação que a gente comentou. Então no mundo de constante evolução dos negócios, os jovens empreendedores são os arquitetos do futuro, moldando a nova era, eu acho. Eu acho que é bem isso que está acontecendo no mundo hoje e que serve do que o Elias estava falando, de estudar, cara. Então você vê assim, pô, eu não me identifico com tal área. Você não precisa ser médico para ficar rico. Às vezes nem um médico vai ficar rico, ele tem que aprender a vender depois, ele vai ser só um médico da pontão. Então se você não se identifica com essa área, cara, então você pega ali,
um assunto que dá dinheiro, um assunto que você vê, pô, tem muito cara ficando isso. E, mano, e vai ali, estuda. No YouTube tem muita coisa. Tem muita coisa que tem que ser paga também, hoje em dia. Mas tem muita coisa barata, então você não tem dinheiro, cara. Começa a ficar coisa barata ali. Começa a assistir... Abre a mente. Abre a mente, começa a assistir mais podcast. Joel J. Um podcast que vai ser interessante pra você. Começa a estudar mais, ver mais vídeos ali no YouTube sobre o ramo de você. Eu aposto que se você precisar de marketing digital, tráfego pago, mercado de investimentos, tecnologia, investimento, vai ter alguma pessoa que vai estar falando ali de graça para você. E depois, quando você começar a ganhar dinheiro, você investe ali todo mês um livro novo, todo mês um curso novo. Vou gastar R$2.000 num curso hoje. Cara, depois que você expande sua mente pra isso, você vê que R$2.000 não é nada, porque o curso vai te agregar muito mais no futuro. Eu queria desfazer uma ideia aqui, e aí eu falo isso porque outro dia eu tava conversando com o Vitor, tava mostrando pra ele que em 2020 eu tava lá postando vídeo no YouTube, Elias viu isso em casa. E desfazer essa ideia de que, sim, gente, é natural. Se você tá pagando, naturalmente você vai ter um valor maior do que você tá recebendo. Okay? Mas é errado, eu sou um entusiasta de que a internet ela nos proporciona uma capacidade de conhecimento muito maior do que a gente imagina. Então sim, no YouTube mesmo, que a gente normalmente desvaloriza, vai falar, o cara não vai me entregar tudo. Cara, lá o cara vai te entregar abertura de mente, novas ideias, o cara vai te dar a possibilidade do que o mercado tá falando, o cara vai te dar conhecimento que você nunca teria, saca? Assim, eu não tô falando de gente amadora, não tô falando de gente que tá tentando, tô falando dos grandes. Você assiste, dá um exemplo aqui, tráfego pago, que eu assisti muito tempo. Pedro Sobral, cara, uma aula do Pedro Sobral, terça-feira, 3 horas. Cara, assim, é num nível que se você não tá acompanhando tudo, você nem vale a pena você assistir o resto. Porque assim, o cara vai num nível de detalhamento muito bom, saca? Mas eu queria ouvir um pouquinho do Pedro também, assim, ele falou um pouco dessa parte de absorver conhecimento. E aí, se você tivesse uma outra dica, Pedro, que você poderia nos propor aí pra entrar na vida de empreender, o que você proporia? Cara, o que eu tenho pra falar que eu acho muito interessante, primeiramente, a gente ser pessoas íntegras, sabe? Eu acho que, assim, o Elias escutou toda a minha história de antigamente e, assim, eu acho que o que me fez a gente se encontrar e trocar ideia e as coisas darem certo é integridade, entendeu? O Elias sempre queria fazer as coisas pelo certo e eu também, isso conta muito no negócio, sabe? E aí, voltando à questão da família, que eu tenho a agradecer ao meu pai, porque sempre foi um homem ímpar na minha vida e sempre falou, faz as coisas pelo certo, faz as coisas pelo certo. Então, assim, quando você fala de dinheiro, fala, mano, quero fazer dinheiro. Você pode fazer um monte de coisa errada. O Lucas falou das drogas que deu exemplo. Você vai ganhar dinheiro muito, beleza. Mas é o certo que você tá fazendo? Você vai ter orgulho de fazer isso pro teu filho, pra tua próxima geração? Entendeu? Então, isso eu acho que de muito importante você fazer, porque aí, mano, tá demorando um pouco. Mano, continua, vai dar certo. Sabe, o Lucas deu o exemplo do YouTube, na época eu comecei pelo YouTube, mas eu não tive a humildade de, tipo assim, não, vou ver pessoas que estão no meu ramo e que deram certo. Isso aí foi um erro que eu fui consertar, mano, 4 anos depois, 3 anos depois, entendeu? Porque eu olhei pra eles e falei assim, mano, tem muita gente no nosso ramo que tá vendendo curso. Falei, não, pera. Eu comecei a seguir no Instagram só aqueles que, assim, mostravam que faziam, pessoas que tinham resultado de fato. Então eu falei, pô, esse cara que parece ter resultado, ele, o que tu acha? Ele falou, mano, realmente. Então por aí vai. Então assim, você falou de investir em você mesmo. Então na época eu falei, não, vou ficar só no YouTube, é de graça. Em vez de eu investir em mim, eu vou fazer o quê? Vou colocar o dinheiro dentro do mercado e, mano, foi só perdendo. E aí eu falei, cara, qual que é o meu erro? E aí assim, a partir do dia que eu falei assim, não, vou investir no meu conhecimento. Vou pagar uma pessoa que sabe, que tá no meu ramo e que tem resultado de fato no meu ramo. E aí eu falei, opa, aí os resultados começaram a vir. Eu falei, caramba, era isso, entendeu? Então assim, meu pai sempre falou assim, cara, tem humildade, você não é o sabe tudo. Ah não, já sei. Então assim, a gente foi conversar outro dia, o Lucas falou assim, mano, você tem uma habilidade que eu não tenho, que é sentar e só escutar. Tu senta, para e fica tipo 1 hora, se eu falar, tu não vai falar um A. Só que aí, eu tenho que ter a humildade de sentar do Elias, que é tipo, poucos meses na velha que eu falo, mano, precisa aprender isso aqui, que tu é melhor que eu nisso aqui. Da mesma forma que ele fala, mano, eu não consigo fazer tal coisa, faz que tu é melhor.
E a gente vive dessa forma. Mano, faz isso aqui que é melhor. Às vezes eu falo, Vitor, senta aqui, mano. Precisa aprender isso aqui. O que tu acha melhor? Então, e assim a gente vai se ajudando, sabe? O Lucas, que é um pouco mais velho que a gente, tem hora que eu sento pra conversar com o Lucas. Falei, caraca, mano, precisava falar aquele negócio com o Lucas, velho. O Lucas nem abriu a porta, ele nem sabia disso, sabe? Então isso é muito importante, mano. Você procurar pessoas de fato. O Lucas é do ramo da tecnologia, a gente é do ramo de investimento, mas assim, eu sempre vai conversar com o Lucas. Falei, caramba, que negócio que o Lucas falou da empresa dele. Por quê? Porque é empresa, mano. Então assim, igual a gente falou, não tem manual pra ser empresário. Uma coisa que você me falou, eu falei, caraca, se eu botar isso aqui dentro do meu negócio, dentro do meu ramo, isso aqui vai me facilitar. Então assim, pô, aquele cara ele pode ser bom pra mim. Então sempre na mesa, eu tenho 23 anos, e um cara de 40 fala, caramba, mano, isso aqui. Eu falei, pô, mas eu sou bom no mundo de investimento. De repente o cara é bom pra lidar com pessoas. Sim, Eu falei, pô, não sei lidar com pessoas, não sei fazer um bom network. E o cara, pô, mano, uma pessoa, mano, meu pai, velho. Meu pai foi vice-presidente de um clube. Cara, se eu abrir o celular do meu pai e ver os contatos, é uma coisa absurda. Network gigantesco, né? Então assim, meu pai montava evento grande só pelo celular. Preciso disso, preciso daquilo, preciso disso, preciso daquilo. Falei, caraca, velho. E assim, é uma pessoa muito boa, entendeu? Deus contatinho, tô te respondendo. Porra! Falei, caraca, Vai chegar. Vai chegar, pô. E eu falei assim, pô, negociação. Você tá assistindo. Então assim, eu falei, pô, vou perguntar ao meu pai, sabe? E assim, a pessoa que foi lidando, igual assim, é o que eu falo com os meninos, eu sou mais tímido, então eu falei assim, de onde eu puxei meu pai? Eu falei, mano, meu pai fala no meio de pessoas. Mas falou assim, Pedro, eu desenvolvi. Entendeu? Então você vai desenvolver. Então hoje eu converso com meus pais e falo, cara, você fala melhor. E aí, pô, cara, como é que você palestrou? Você era cheio de vergonha. Mas eu tenho pessoas que estão comigo todo dia, eu falo, mano, Elias, como é que você consegue falar melhor? O Elias sempre se comunicou com pessoas melhor do que eu. Ele falou, mano, desenvolve, cara, é tua vida, tu sabe falar da tua vida, tu sabe falar do teu negócio. Os resultados são inquestionáveis, né? Exatamente. Então, assim, cara, é você investir em você mesmo e, pô, mano, nessa área minha é fraca. Cara, procura pessoas que vai te fazer acreditar naquilo. Então, assim, vocês três, a gente tá muito colado o dia todo, então, assim, vocês acrescentam muita coisa na minha vida, que eu falo, caraca, mano, o Elias é bom em comunicação, ele vai me ajudar nisso. Pô, o Lucas já tem mais experiência como empresário, vai me ajudar nisso. Pô, o Vitor já manja de marketing, mano, Instagram, essas coisas. Ô, Vitor, o que você acha melhor dessa forma? E assim a gente vai se ajudando, sabe? Top. Então, você ter pessoas coladas com você, que tem integridade, que tem o mesmo objetivo que você ali, cara, isso vai te ajudar, tipo assim, bastante, sabe? E foi o que me fez evoluir bastante como pessoa. Eu falo, mano, há um ano atrás o Pedro era totalmente travado, não ia sentar numa mesa dessa aqui nunca pra falar. Eu falo, mano, vamos palestrar, eu ia travar todo, entendeu? E hoje eu consigo falar, mano, tô desenvolvendo, tô melhor. E vocês colam comigo e falam, mano, você tá melhorando, melhora nisso, naquilo, sabe? E assim, isso é muito bom, não só vocês, como outras pessoas que observam, veem e falam, mano, você tá melhorando muito. Isso muito interessante o Pedro levantar essa bola de integridade que a gente acabou de comentar, né? Tem muitas pessoas que ficam ricas muito rápido, mas também, cara, aí vai até um adendo aí. Não adianta nada você ficar rico vendendo uma coisa que não é aquilo de fato, né? Não te enche os olhos, né? Não te enche os olhos. Te faz feliz. Eu mesmo, quando eu comecei no marketing, até falo isso, eu trabalhava com um cara que vendia tigrinho, na verdade, né? Vendia ali a plataforma de tigrinho. A gente ganhava de... E eu pensava, mano, a gente tá ganhando dinheiro e tá viciando muita gente. Isso pesava a minha mente, tá ligado? E, tipo assim, a pessoa que é íntegra no final, ela fala, mano, tá pesando muita mente. E acabou que eu saí, tá ligado? Aí a gente falou, mano, vou agora parar de vender isso. E o mercado hoje, desse mercado de tigrinho, trazendo pro marketing, cara, dá muito dinheiro. Dá muito dinheiro. É um dos mercados que dá mais dinheiro atualmente, é o mercado de apostas esportivas, é a nova tendência, na verdade. É a nova tendência. É a nova tendência do marketing já tá acontecendo. E isso que o Pedro levantou é muito interessante, falar de integridade. E no mundo de hoje a gente não tem que só matar a cobra, né? A gente tem que matar a cobra e mostrar o sal. E aqui os meninos estão aqui com essas placas aqui. Faltou algumas placas, né? Que eu vi lá na foto. Falta de 50 até mandar um abraço aí pro Gigante. Essas placas aqui eu queria perguntar. Manda minha placa, por favor. Queria perguntar de que são essas placas aqui, cara. Tem 5 mil, 20 mil. É cada uma de cada, né? As outras são de quantos? 50 e 100. 50 e 100, uau. Eu queria saber o que são essas placas aqui, o que significa elas pra vocês. De onde vê elas? Cara, isso aí é fruto de estudo. Isso aí é fruto de tempo. Enquanto vocês estavam falando, eu estava lembrando, hoje a nossa geração é muito imediatista. E aí a gente quer o tigrinho. Que, pô, eu vou botar, vai cair R$30, eu vou tirar R$30 e vou comprar um picolé. A vida não é assim, cara. A vida não é assim. Essas plaquinhas, tem as outras duas que ainda não chegou. Essas plaquinhas é fruto de 7 anos de estudo. Quando eu olho pra ela em cima da minha mesa, ou quando eu olho pra tudo que eu já conquistei, tudo que eu tô construindo, eu falo, cara, não é de hoje, é de 7 anos. É de 7 anos, mas só que
As pessoas não conseguem entender esse processo. E essas plaquinhas realmente elas... Toda vez que eu olho pra elas eu falo, cara, eu conquistei isso. Que dia que eu ia pensar que naquele mercado de opções binárias, onde eu clicava com R$2, que era a taxa mínima, e saía correndo pro banheiro com medo de perder ou de ganhar, eu ia conseguir faturar 20 mil reais, 100 mil reais? Que dia que eu pensei nisso? Não pensei. Só que isso é fruto do processo. Eu tive o processo e agora começou a aparecer os frutos disso. Então, eu falo muito isso para os meus mentorados. O mercado financeiro também é uma faculdade. Você não vai entrar no mercado financeiro e fazer 20 mil reais. Tem como. Mas é muito improvável de você conseguir fazer isso sozinho. Você não vai entrar no mercado financeiro e fazer 20 mil reais em uma semana. Não, cara. Você vai ter o processo para conseguir chegar nesses resultados. E esses resultados é fruto de processo. Toda vez que eu olho para essas plaquinhas, eu lembro do... Cara, 5 mil reais. 5 mil reais hoje. Ia dar um churrasco bom. Muita coisa. Ia dar um A agenda tá aberta, pai. Ia dar um churrasco bom. Então, cara, essas plaquinhas realmente, quando eu olho pra elas, eu penso nisso. Essa plaquinha é fruto do meu esforço. Top. É fruto do meu esforço. Toda vez que eu olho pra elas, eu falo, cara, foram 7 anos. Legal. Essa plaquinha é a assinatura de 7 anos de trabalho, de dedicação. Legal. É legal falar isso, que você vê ali na frente ali, né, o que você conquistou, você dá mais anos para você trabalhar no dia a dia, e trabalhando com vocês ali perto, na mesa ao lado, eu vejo que vocês guardam ela ali num cantinho especial. Para você, Pedro, que passou por momentos de muita riqueza no mercado de opções binárias e viu que era um mercado irregular e acabou desfazendo daquilo tudo e voltou para aquilo que a gente falou, né, de integridade, voltando tudo certinho, que é B3, que a gente teve o prazer de visitar a B3, o prazer de visitar a XP. O que significa essas placas para você de falar assim, agora eu tô fazendo dinheiro no mercado que é real, no mercado que é o que vale mesmo, que é na Vera. O que significa essas plaquinhas para você? Cara, o que te lembra? Essas plaquinhas a gente ganhou depois que a gente começou a participar do projeto, né? Potencialize. Então, assim, a gente já faturou mais que isso aí durante esses 7 anos que o Elias falou. Potencialize, queremos você aqui. Queremos você aqui, hein? Queremos você. Exatamente. Nosso brother aí, gigante trader. Então, assim, é o que o Elias falou, de muito esforço, muito estudo, entendeu? A gente ficava madrugada, mano, só estudando aquilo dali, e era 4 horas da manhã. Meu pai falava, moleque, você é maluco, vai dormir, cara. Eu falei, não, tem que ir. Meu pai falava que eu tinha um amigo imaginário. E esse amigo imaginário era eu, porque eu não conhecia a família dele, né? E assim, a gente estudou muito, entendeu? Pra ter isso aí. Então, assim, hoje nossos alunos veem essas placas, viram, né? Quando a gente postou no Instagram. E falou, pô, Pedro, o que é isso? Queria também. A gente falou, não, vamos fazer placa pra vocês e tudo mais. Então, voltando à parte da integridade, cara, sei lá, 4 anos atrás, época da pandemia, o pessoal falou assim, ganhar dinheiro rápido aqui, eu vou vender curso, dentro da nossa área, né, do day trade. E assim, hoje em dia, fala, pô, não é área saturada? Eu falei, cara, depende do que você quer fazer. Há 1 ano e pouco atrás, o Elias falou assim, mano, tem muita pessoa querendo no meu Instagram. Eu falei, também, pra ajudar. Vamos ajudar? Eu falei, beleza, vamos ajudar. Obviamente, a gente botou um valor, porque a gente pagou pra ter o conhecimento que a gente tem, então a gente botou um valor ali que é o aluno nosso com 3 dias de live pagou nossa mentoria. Entendeu? Só colocando o dinheiro dele, a gente ensinando ali. Então eu falei com o Elias, falei, cara, vamos fazer o seguinte, eu não quero muito vídeo longo. Tem que ser objetivo, cara. Isso aqui que tá no vídeo vai fazer a pessoa ganhar dinheiro? Vai. Então a gente faz. Entendeu? Então assim, a gente investiu no nosso conhecimento para levar um conteúdo mais rico para dentro da nossa mentoria. Exatamente o que eu falei assim, cara, se eu fazer por dinheiro, eu não quero, mano. Entendeu? Então assim, eu tenho que ter a integridade da pessoa de fato para conseguir fazer da melhor forma possível. Eu sentar com o aluno, explicar da melhor forma possível. Ele falar, cara, era isso que eu queria. E desenvolver ele como um trader, não depender de mim. Entendeu? Se eu precisar viajar, igual a gente viajou a São Paulo, os alunos ficaram totalmente sozinhos. E assim, eu falei, caraca, a gente viajou na quarta, quando foi no sábado, eu falei, caraca, e os alunos? E os 3 dias que eles ficaram fora, quarta, quinta e sexta, eles simplesmente ganharam dinheiro sem mim, sem o Elias. Falei, pô, isso é muito legal. Eu acho que eu tô indo pelo caminho certo, entendeu? Então, assim, da mesma forma que eu e o Elias conseguimos essas placas, os nossos alunos, eles têm a gente como referência ali dentro do mercado, então eles queriam essas placas também, sabe? Então, o que o Elias falou, é muito tempo de esforço, muito tempo de estudo, sabe? E é isso que eu passo para as pessoas, não vendo nada fácil, mano. Você entrar aqui, vou ganhar dinheiro fácil. Os que entraram para ganhar dinheiro fácil, antes a gente já fala, cara, procura estudar, tá disposto a estudar, correr atrás? Tô. Então, beleza, mano, tô aqui disposto a te ajudar. Entendeu? Porque antes de eu querer, ele tem que querer mais que eu. Tá ouvindo entendeu? aí, né, Neto? Essa é pra você, hein, Neto?
Já ganhou, acho que já faturou mais que 5 mil já. Vai ter que ter uma plaquinha da Evolt. Vamos providenciar essa aí. Muito bom, senhores. Bom demais, assim. Achei fantástico a perspectiva de vocês de entrada no mercado. Eu nem tenho o que dizer, eu que já estou um pouco mais de tempo, mas o que eu diria é exatamente isso. Detalhe que eu colocaria aí nessas falas de vocês todos, até para nossa audiência tentar considerar aí, conheçam pessoas. Estejam intencionais em conhecer pessoas. Com certeza. Então, busquem conhecimento, sejam humildes, respeitem os tempos das coisas, mas também conheçam pessoas. A gente teve o prazer de sentar para conversar com um cara e ele falou uma coisa que, assim, me chamou extrema atenção e depois eu percebi que por algum tempo eu tive que fazer isso mesmo. Ele falou, cara, se eu tenho R$100, eu vou chamar um mentor ou alguém que tem uma autoridade em determinado assunto para almoçar e pagar esse almoço dele com R$100, ou eu vou sair 10 vezes com meus amigos para comprar um cachorro-quente de R$10. Então, assim, vale eu gastar R$100 com esse mentor, porque isso, além de eu conhecer pessoa, eu vou estar com conhecimento e essa pessoa vai estar entendendo que eu estou tendo humildade para respeitar que aquela pessoa pode me passar alguma coisa. E essa pessoa não necessariamente precisa ser alguém, oh meu Deus, um cara extremamente renomado. Às vezes é um amigo, como o Elias falou, é alguém interessante que está ali na sua frente, mais perto do que a gente imagina. Ok? Cara, é muito louco esse pensamento de conhecer pessoas, porque nós três vivemos isso, né? Nós fomos para São Paulo e num almoço, quando a gente olhou, na noite do mesmo dia a gente sentou na mesa pra almoçar com o cara. Na noite do mesmo dia aquele cara levou a gente pra dentro do escritório, que simplesmente o Kaiser era o dono do escritório. Olha isso, e ele tava lá. Isso. E assim, a gente foi pro almoço com o Franklin sem pensar que a gente ia pra um escritório, que a gente ia lá Detalhe, antes a gente tava, cara, vamos pra São Paulo, vamos pra São Paulo. E aí chegou lá e a gente falou, cara, a gente tinha que estar aqui. Exato, são pessoas que conectam pessoas. Então, o pensamento de eu sou lobo solitário, vou sozinho, pode dar certo, mas você vai... mais difícil, né? Acalma o ego de vocês. Senhores, muito obrigado. A gente já vai começar um encerramento aqui. Mas eu queria agradecer, primeiro, pela iniciativa. Dizer que a Evolts Rica, a ideia da Evolts Rica, para quem está ouvindo, para vocês que vão estar mais vezes aqui, eu espero, é exatamente isso: é trazer essa riqueza dos detalhes, falar do que não está sendo falado em outros podcasts, ou que você não consegue sentar na mesa para conversar com alguma pessoa, porque... E aí eu me coloco nessa posição porque um dia eu já estive nesse lugar onde você sequer sabe perguntar pra pessoa. Você não consegue perguntar pra pessoa, cara, qual é a dificuldade de ser empreendedor jovem? O que é que você passou? Como é que foi? Então eu tenho que observar o meu amigo na escola, velho. Eu pensei que eu tinha que sair da escola. Então eu vou passar por algo com a minha família. Então, assim, Evolts Rica é exatamente essa ideia, assim, trazer essa riqueza desses detalhes e poder ajudar outras pessoas. Gostei muito da ideia e agradeço por fazer parte disso, por saber que ainda não estamos no nosso auge. Então, a gente assumir, botar a cara aqui para assumir que a gente não sabe tudo, assumir que a gente quer ter outras pessoas aqui que consigam passar conhecimento pra gente, é algo que me incentivou muito a dar início nesse projeto. E eu quero agradecer o Pedro, agradecer o Elias, agradecer o Vitor por ter topado a ideia junto comigo e que isso aqui possa agregar a vida de outras pessoas. Elias, obrigado aí por ter trago um pouco, né, na verdade, dessa tua essência pra gente. Pedro também, e aí queria dar a oportunidade das últimas falas aí, Elias, pra agradecer. Cara, eu que agradeço vocês pela oportunidade e, assim, agradeço vocês por estar com vocês, porque a gente cresce muito junto. Então... é muito importante a gente estar com pessoas que levem a gente para um caminho que a gente quer seguir. Então é isso, galera. Realmente se envolva com pessoas que sejam interessantes, sejam pessoas interessantes, que automaticamente vai fluir as coisas na sua vida. Então é só agradecer mesmo e a gente continuar trabalhando para poder chegar onde a gente quer, que a gente não andou nem 10% ainda do que a gente quer. Pô, mas a ideia desse projeto aqui é muito fera, sabe? É exatamente o que o Elias falou, da gente poder estar junto e conhecer mais pessoas, né?
jamais imaginaria poder sentar aqui e falar, caraca, um projeto desse aqui, eu escuto Elias falando de querer fazer podcast há mó tempão. muito tempo. Ele olha pro escritório e fala, mano, essa mesa aqui, bora fazer um podcast, bora. E eu nem animava tanto assim, porque é o medo de estar na frente da câmera, sabe? Eu já falo, não, mano, a gente tem que estar na frente, porque lá atrás eu queria um conteúdo como esse. Quando eu entrei, falei assim, tá, como é que eu sou empresaria, que eu vou arrumar? E não tinha pessoas da minha idade com isso. Falei, pô, sou o cara mais velho que já passou por um monte de coisa. Eu não queria passar por aquilo tudo, sabe? Então esse conteúdo nosso, que é esse projeto nosso, é muito importante. Acho que creio que ele vai agregar muita coisa. Não contei tudo da minha história, tem muita coisa. Mas pretendo contar nos próximos, a gente ir conversando e a gente se agregando em cima disso. Só fazer uma colocação aqui, e aí eu tenho que ser justo nesse sentido. O Pedro falou de pessoas mais maduras, né? E apesar de termos sim esse olhar de as pessoas mais maduras sequer vão me ouvir, eu posso dizer com tranquilidade, tá? A minha evolução, a riqueza de detalhes que eu tive, o mentor que me acompanhou, que foi o Elon, assim, vocês conhecem, é um cara mais velho, e aí a minha fala é para dizer que ainda assim a gente tem essas pessoas, a oportunidade de estar perto dessas pessoas, enquanto a gente não consegue populacionar esse conhecimento nosso raso, né? Esse conhecimento jovem. Então, assim, é uma outra oportunidade que talvez já está mais pronta. Aqui a gente está ainda ensaiando, começando a distribuir esse nosso conhecimento, mas existem pessoas, e a gente falou de pai, a gente falou de mãe, eu falo hoje, pô, o Elon é meu melhor amigo, cara, assim, é o cara que eu falo tanto da minha vida pessoal, mas é o cara que é a minha fonte de recurso mesmo para o business. Então, pra gente olhar um pouquinho para isso também, apesar da gente ter essa resistência com pessoas mais experientes, mas são elas que já estão prontas, já estão aí dispostas no mercado para poder ajudar a gente. Elon, te queremos aqui? Elon, te queremos aqui. Elon, te queremos aqui. Queria fechar aqui o programa, agradecer nossos patrocinadores, Evolt Investimento, que é do Elias e do Pedro, sócios fundadores. Space Stage, que é uma nova automação que os meninos estão lançando. Vamos falar nos próximos capítulos aí sobre o que é isso. Spez, que é uma das maiores empresas de tecnologias de Brasília, que sai do Brasil, né? É isso. E vai crescer mais. Tamo aí. Já a gente sai do Brasil. Exatamente. Então é isso, esse é o primeiro podcast nosso. A gente queria fazer um agradecimento a você que assistiu até aqui. Você que tem alguma opinião, alguém que você queria trazer aqui, pode deixar nos comentários. Falar algum tema que você quer saber, pode deixar nos comentários que a gente vai estar lendo todos aí e procurando buscar essa pessoa, o que você está querendo também. E primeiramente agradecer a Deus por isso que está acontecendo. Sem Ele nada, aqui são 4 homens que são tementes a Deus, e sem Ele nada disso estaria acontecendo, certo? Então é isso, até o próximo capítulo. E se você é interessante e acha que você é interessante, nos mostra que você é interessante, que você vai vir pra cá. Vai ser muito bem-vindo. Pega esse adendo. Manda aí, ó, no chat, chama a gente aí no privado, Elias Larim, Vitor. Ou só comenta aí, eu sou interessante. Só comenta, eu sou interessante, que eu vou fuçar a tua vida pra tu ver se tá interessante. Exatamente. Então a gente quer dar essa oportunidade pra você, que às vezes é interessante, mas não tem autoridade. Não é um Alfredo Soares da vida, não é um Jorge Jota, não é um Flávio Augusto, não é um Caio Carneiro, mas você sabe que no fundo que você tem uma coisa que é maior que você, dentro de você, que você é interessante para várias pessoas, que várias pessoas mudaria a vida dela de estar te ouvindo. Então deixa aí no comentário, como o Elias falou, eu sou interessante, que a gente vai dar uma mostrada no seu perfil. E eu vou falar, que estrutura, hein? Que estrutura, você vai ter oportunidade. É isso aí. Valeu, até o próximo capítulo. Até mais.